gente, hoje eu vou contar pra vocês a minha história com o vitiligo. Eu não nasci com vitiligo, eu tive vitiligo aos 9 anos de idade, eu tive essa predisposição. Na época a gente não sabia exatamente a causa, fizemos muitos exames, eu demorei mais de um ano, mais ou menos, para descobrir que era realmente o vitiligo, porque na época eu vim com um período inflamatório, em cada mancha tinha uma borda e essa borda saía pus. E coçava muito, então foi tratado como micose, como pano branco, como várias outras doenças, menos como vitiligo. Eu perdi um ano de tratamento, tentando descobrir ainda sobre, e quando descobrimos, não tinha nada no meu sangue. Pensa você fazer vários exames, tirar pedaços da sua pele, fazer muita coisa e não ter nada no seu sangue. Não apresentou nenhum tipo de alteração. Então a gente foi buscar lá na árvore genealógica se tinha alguém da minha família com vitiligo. E não tinha, até a minha 4ª geração, não tinha nenhuma pessoa próxima a mim que tivesse o vitiligo. Então, sendo assim, os dermatologistas identificaram que o meu vitiligo era realmente ocasionado pelo meu sistema emocional. Sim, eu, uma criança de 9 anos, eu era muito emotiva. Vocês me acompanharam, vocês viram que eu sou uma pessoa muito intensa. Eu realmente tenho muito zelo por alguns princípios. E sendo criança, eu era a única filha. Aconteceu várias coisas. Eu perdi meu pai na infância, então eu não tinha um pai presente, mas eu tinha um padrasto. Eu não morava com a minha mãe, morava com a minha bisavó. Então, assim, muitas coisas que aconteciam na minha vida, na minha infância, me levaram a ter uma fragilidade emocional que desenvolveu o vitiligo. E, gente, foi muito difícil pra mim, porque quando apareceu a primeira manchinha, foram 3 na verdade. Apareceu a primeira mancha aqui no canto do olho, atrás da nuca e atrás da dobrinha do joelho. E assim, uma semana, meu corpo já estava todo tomado e saindo pus e coçando. Coçava muito. Até hoje os médicos não conseguem me explicar o porquê que coçava e que saía pus e que tinha aquela borda parecendo uma micose. Realmente foi algum período inflamatório da minha pele, ocasionada pelo emocional também, o que é muito triste e principal da gente observar, porque hoje a gente vê diversas crianças tendo mais e mais casos de vitiligo. Por isso que é importante cuidar da saúde das nossas crianças. Sempre fazer um acompanhamento psicológico, a gente buscar entendê-las mais e ouvi-las também. E eu era uma criança um pouco introvertida em alguns aspectos. Eu não falava o que eu sentia, eu guardava muito pra mim. E isso me fez muito mal. Durante o período de descoberta do vitiligo, eu fiz muitos tratamentos como qualquer outra doença. Então isso me gerou vários tipos de efeitos colaterais, mas graças a Deus conseguimos identificar o vitiligo. A partir do momento que foi identificado, a doença da despigmentação da pele, a gente começou a fazer tratamentos realmente voltados para isso. Eu fiz de tudo. Tomei lactobacilos, fazia homeopatia, que eu sempre acreditei muito nos produtos naturais. Trouxe remédio de Cuba, minha mãe se endividou para trazer tratamento para mim e não teve solução, não teve jeito. Mas eu conheço muitas pessoas que fazem tratamento e que têm dado evolução. Então eu quero lembrar que isso é muito do indivíduo, vai de pessoa para pessoa. Não levem o meu caso como experiência para vocês. Vocês realmente precisam procurar um profissional, tá bom? Mas aí, fiz muito tratamento, fiz de tudo, e eu acho que por eu ficar muito ansiosa com os tratamentos e criar uma grande expectativa dentro daquilo, as minhas manchas só aumentavam por causa da minha ansiedade. E aí eu resolvi um dia não fazer mais tratamento. E esse dia foi muito importante pra mim, porque eu lembro que eu não saía de casa sem usar roupa de gola, manga, blusa só de manga, eu tampava tudo. E o rosto, que era a única coisa que eu deixava pra fora, eu passava muita maquiagem. Hoje eu não tenho vitiligo no rosto, na verdade eu tenho 2 manchinhas, mas são muito pequenas e eu não tampo elas. Tanto que quando se aproxima bem pertinho, dá pra identificar aqui uma mancha branca e em cima do olho. Mas é só isso que eu tenho. Eu não me preocupo em tampar o meu vitiligo, porque hoje eu acho a coisa mais linda do mundo. Mas lá atrás, eu me sentia um 0 à esquerda. E eu usava tudo pra tampar, passava muita maquiagem. E eu fazia biópsia, 2 biópsias por semana, pra gente tentar descobrir o porquê do meu vitiligo. Se era só emocional mesmo, ou se tinha algum porquê que tava passando desapercebido ali nos exames. Um dia, sentado na maca, com muitos médicos dermatologistas ao meu redor,
com um pedaço da minha pele despendurado para ser cortado e levado para biópsia. Eu comecei a chorar e pedi para chamar minha mãe, pedi para todos os médicos saírem da sala e falei: mamãe, eu não aguento mais, eu estou cansada. Eu pesava 56 quilos, isso aos meus 10 para 11 anos. Meu peso caiu para 46 quilos. Pensa numa criança super saudável, do nada virar uma criança desnutrida, fininha. Eu me afundei em depressão, eu me cortava, tentei vários suicídios durante a época do tratamento, porque eu me sentia muito feia. Eu não queria sair na rua, eu me tornei uma criança super agressiva por todo o bullying que eu recebia na rua e até dentro de casa. E isso é um perigo, gente. O bullying, diga não a ele, porque não faz bem, mexe muito com a gente. E aquele dia eu falei: mamãe, eu não aguento mais. Eu não quero mais fazer tratamento, eu não quero mais voltar aqui, eu estou cansada. Ela falou assim, foi a frase que ela usou nesse dia: filha, você não quer mais fazer tratamento? Eu falei: mãe, eu não quero mais. Mas eu não quero mais ser assim. Eu não quero mais ter as minhas manchas. Ela falou: filha, não tem como. A gente já fez de tudo. A gente não conseguiu solucionar. A gente não conseguiu nada. A gente não conseguiu voltar a sua pele. Cada vez mais tem aumentado. É uma coisa que você vai ter que aprender a conviver. Eu só te permito parar o tratamento se você parar de usar maquiagem. Se você se permitir se aceitar. Eu não quero mais que você tampa, não quero mais você usando blusa de frio, tampando os pés, não quero mais meião, não quero mais nada. Eu quero que você realmente saia e tenha uma vida normal. Eu quero que você se relacione com as pessoas. E esse dia foi muito importante pra mim, porque eu parei, comecei a chorar, falei: mãe, eu vou fazer um esforço, eu vou tentar. E ali a minha vida realmente mudou, porque eu tomei uma iniciativa comigo de buscar ser o melhor pra mim. Lembrando, gente, que a autoestima, ela é trabalhada dia após dia. Eu hoje, sendo Natália, com 22 anos, eu ainda pratico a minha autoestima todos os dias de manhã. Eu tenho que acordar e tomar essa decisão todos os dias. Não é uma coisa que você resolve uma vez, é uma coisa que você vai ter que resolver a cada amanhecer. Porque a vida é só uma. E foi isso que eu entendi aquele dia. Eu entendi que não tinha mais pra onde eu correr, que eu só tinha uma oportunidade, e foi essa que Deus me deu, e foi desta forma. E por que eu vou me odiar tanto? Por que eu vou ser tão cruel comigo? Por que eu vou deixar as pessoas serem cruéis comigo? E ali eu falei: eu preciso mudar a minha vida. Foi quando eu realmente comecei a usar blusa com decotinho de gola, né? Que eu era uma criança, não tinha esses decotão. Mas eu comecei a usar minhas roupinhas mais decotadas, comecei a mostrar mais as manchinhas. Não usava mais maquiagem no rosto. E como eu fiz esse exercício? Eu parava todos os dias na frente do meu espelho e falava: eu sou a princesa de Jesus. Gente, é sério. Parece até engraçado, mas eu falava: eu sou a princesa de Jesus. Eu sou bonita. Eu sou linda. Eu sou linda. Eu fazia isso olhando no espelho. Até que um dia eu comecei a me olhar no espelho e falei: caraca, eu sou linda! Rapaz, que menina bonita é essa aí? Até o dia que isso transformou, porque tudo que a gente fala, o nosso cérebro, ele vai lá produzindo. Então se você fala: eu sou feia, eu sou fracassada, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não mereço ser feliz, tudo que você fala, o seu cérebro vai entender e é aquilo que ele vai absorver. Então eu comecei a fazer esse exercício, que foi uma psicóloga que me orientou. Tive pessoas incríveis também que me orientaram a fazer isso. E eu comecei a entender o quão forte eram as minhas palavras. E a partir daquelas palavras, eu comecei a me enxergar dessa forma, como realmente um indivíduo que merecia uma oportunidade, né? Que merecia viver, que merecia ser feliz. Gente, vou contar um caso pra vocês. Eu tinha uma amiga de infância que era minha vizinha, a gente ia junto pra escola. Uma arrumava a casa da outra, como crianças normais fazem. E aí, quando eu comecei a dar as manchinhas, eu fiquei um tempo sem sair de casa, sem ir à escola, até conseguir sair as bordas e depois eu voltei. Passou uns 2 meses, eu consegui ir pra aula. Só que a minha coleguinha parou de ir comigo e eu não entendia. Um belo dia, eu fui perguntar pra ela: por que você não me espera mais na saída da escola? Por que você não vai mais comigo? Por que você não conversa mais comigo? Você tem medo de mim? Pensa uma criança dizer isso, é bem pesado, né? E ela falou: Natália,
eu sou apaixonada por você, pela sua vida, eu gosto da sua amizade, me perdoa. Mas a minha mãe falou assim que se eu andar com você, eu vou pegar as suas manchas. Então, ela falou que quando me visse com você, ela ia me bater. E por isso que eu tenho corrido de você, porque eu não quero apanhar. Então, a falta de informação, ela fere muito as nossas crianças. E o pior de tudo é isso ser reproduzido por adultos. Vitiligo não é contagioso. E eu perdi todas as minhas amizades da época. Eu só tive 2 pessoas que ficaram ao meu lado durante a minha época de escola. E isso mexeu muito com a minha cabeça, foi muito forte, muito delicado. E essas 2 pessoas eram as únicas pessoas que eu conversava naquele período. E eu tenho amizade com elas até hoje, inclusive, beijo Lari, beijo Teté, amo vocês. Somos amigas de infância até hoje, porque eu sou muito grata às pessoas que não soltam a minha mão. E aí, quando eu retomei o meu ciclo social, eu falei, não, agora as pessoas vão ter que me respeitar. E antes eu ficava muito nervosa quando me perguntavam, isso é queimadura? Eu ficava muito brava quando falava assim, nossa, você é toda pintada. E quando eu tomei a decisão de me aceitar, eu comecei a me informar para conseguir informar as pessoas. Hoje eu não sou uma profissional de saúde, eu não sei sobre tudo. Tem muitas coisas que eu ainda preciso estudar sobre o vitiligo, mesmo sendo portadora de vitiligo há mais de 10 anos. Mas o pouquinho de informação que eu tenho, eu tento passar para frente, para que a gente não tenha mais casos de preconceitos e principalmente realizado por adultos. Então, gente, eu comecei a falar assim, não, as pessoas vão ter que me respeitar. Busquei algumas informações sobre o que era o vitiligo. Sempre me zoavam de vaca manchada, peladeira de cachorro, Michael Jackson. Eu aprendi até a fazer o passinho, tá? Fui aprender a fazer o passinho, comecei a brincar e parei de deixar as pessoas me desrespeitarem. Eu entendi que eu precisava me respeitar primeiro e impor esse respeito para que os outros me respeitassem. Isso como uma criança de 11 para 12 anos, tá? E, galera, é engraçado a falta de informação que até hoje eu, mesmo como uma figura pública, tendo 22 anos, a gente tendo em pleno século XXI vários acessos à informação, eu recebi mensagens desse tipo aqui. Isso mesmo, gente, olha esse tipo de mensagem. Infelizmente, é a nossa sociedade, por isso que eu falo, comentem o máximo possível, porque a informação, ela precisa chegar e a gente precisa vencer os padrões e o preconceito das pessoas. E o preconceito é apenas formado pela falta de informação. Olha só. E galera, como eu consegui fazer as pessoas me respeitarem? Quando alguém tinha algum comentário maldoso, quando alguém fazia algum tipo de olhar malicioso, quando as pessoas tentavam me machucar, eu ia com toda a educação do mundo e falava, você sabe o que é isso? Isso se chama vitiligo. A pessoa ficava com vergonha, eu começava a explicar. Então a pessoa ficava ali constrangida por estar cometendo aquele tipo de preconceito. E eu falei, sabia que bullying é crime? O bullying é um crime e as pessoas podem ser presas por ele. A partir do momento que eu comecei a ter esse posicionamento diante da sociedade, tudo mudou. E, gente, realmente mudou mesmo. Eu comecei a fazer aula de dança, aula de teatro, comecei a fazer projetos sociais, comecei a tentar, de forma muito simples, mas ajudar pessoas que também tinham alguma certa identificação comigo, se fosse pelo vitiligo ou fosse pela depressão que eu consegui vencer na infância ainda. E lembrando, não é uma tarefa fácil, é realmente determinação. E quando eu resolvi me aceitar, tudo mudou. Até o meu vitiligo diminuiu. Mas como assim? O vitiligo regride? Lembrando, caso a caso. Isso vai de cada um, de cada indivíduo para cada indivíduo. Não é todas as pessoas que regridem, mas o meu sim, o meu regrediu. Tanto que vocês repararam dentro do BBB que as minhas manchas aumentaram e hoje elas já estão menores. Por quê? Agora eu consigo ter um equilíbrio emocional. E é muito importante. E lembrando, eu não consegui passar por tudo isso sozinha. Eu passei tudo isso com amigos que me apoiaram, com familiares que seguraram a minha mão, com bons profissionais, terapeutas, psicólogos, tudo isso para poder me dar a base que eu precisava. Então se você tem vitiligo, se você tem qualquer coisa que você se sente hoje fora do padrão, se você às vezes fala assim, eu tô tão desmotivado, cara, para com isso.
Vida que segue, a vida é só uma, você só tem uma chance. Você tem noção que hoje tem várias pessoas num leito de cama, querendo viver, enquanto você tá aí se lamentando, podendo ter uma vida incrível? Pare de se lamentar, pare de se colocar como vítima, seja protagonista da sua história. Se você está tendo essa oportunidade hoje de viver, de ter saúde, porque o vitiligo, por exemplo, não me atrapalha em nada. Eu ando, eu falo, eu como, eu vivo. Não me atrapalha em nada. E se você está tendo uma oportunidade de ter vida e vida em abundância, por que você não vai ter? Sabe? Se apegue à sua fé, se fortaleça espiritualmente, que é muito importante também. E não se esqueça, a vida é uma oportunidade única. Enquanto você se lamenta, tem pessoas num leito pedindo a Deus só mais um dia de vida. Só mais um abraço da pessoa que ama. Hoje você tem pessoas que te amam, você tem pessoas que, sabe, te acolhem. E mesmo assim você fica aí desanimado. Então bora lá, conta comigo, quero ver seus comentários aqui. Vamos expulsar toda a negatividade, tudo aquilo que não nos faz bem. E vamos ser pessoas incríveis nesse mundo que tem precisado muito de luz.